Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, tá um tempinho bem nublado e nós resolvemos fazer uma carbonara, a verdadeira carbonara, e eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, vocês amaram a vista da minha cunhada, então fiquem mais uma vez com a vista. Hoje a gente tentou vir mais cedo pra mostrar pra vocês. Dá um zoom na parte laranja. Olha que coisa linda, gente. Bem nublado, mas tempinho gostoso pra comer bem, né? E esses são os ingredientes que a gente vai usar hoje na nossa receita. O guanciale, que é o verdadeiro, na receita da carbonara original. Muita gente faz com bacon, faz com panceta, mas a verdadeira mesmo receita é com guanciale, que é a bochecha do porco. Aqui nós temos o pecorino, que é o verdadeiro também na receita, e o grana padano, que nós vamos misturar, né, amor? Isso, vou usar um grana padano, que é da receita do Luigi, que é bem famoso aí, ó, dizem que é o melhor carbonara, e ele coloca o grana padano para dar uma diminuída no sal, porque o pecorino é bem salgado, é um queijo bem forte. E tem gente que não gosta, né? É, então aí por isso põe o grana padano para dar uma diminuída, ele fica menos forte, um pouquinho mais adocicado. E nós temos também os ovos, que vão bastante ovos. Nós somos em 4, então vamos usar praticamente todos, né? Geralmente é 3 por pessoa, mas eu vou fazer 2,5, porque tá bem grandão. 2,5 por pessoa, que vai dar 10 ovos certinho. Pimenta do reino, pra tempero, que não vai quase nada de tempero, né? Não vai nada de tempero, na verdade. Nem sal eu coloco. É? Nem sal? Só o sal da própria água do cozimento do macarrão, que é tipo essencial no carbonara. E a água já é bem salgada, então não precisa ficar colocando sal, é só usar... E o guanciale também, né? Tem o guanciale também é salgado, o grana padano não tanto, mas o pecorino é bem salgado. Então, pra não atrapalhar muito, eu dar o equilíbrio, né? Sal, é. E a massa molizana, que é o que a gente já usa em casa, a gente gosta bastante. E também pra ser carbonara tem que ser o espaguete ou o linguine. Eu gosto bastante do linguine. E é esse que a gente vai usar hoje. Aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. E esse guanciale aqui, eu comprei ali numa loja nova da Granarolo, que tá ali na Avenida Sumaré, não lembro o número 500, alguma coisa, se não me engano. Mas eu coloco aqui no vídeo. Colocar. E, meu, tem guanciale porcionado, tem alguns outros ingredientes aí que é mais difícil encontrar. Bem bacana a loja, o pessoal, atendimento lá bem legal também. Então, vale a pena. E o preço, você achou justo? Ah, o preço é bem justo. Dos queijos eu achei até barato. Porque, fala pra eles, porque é muito difícil achar guanciale aqui. Sim, guanciale é bem difícil, principalmente de você ir em um lugar e comprar na hora. Na internet você até acha, pra entrega e tal, aqui em São Paulo, né? Não sei nos outros estados. Mas o queijo tava com preço bem bom. E também o que tava com preço bom lá era manteiga. Manteiga, aquela Le Beurre, que é uma manteiga francesa. Tava com preço bem bacana. E ainda você ganhou um brinde. E aí o cara que tava lá, não sei se ele era gerente, que ele era, mas ele acabou me dando um brinde lá. De um antepasto, a gente não trouxe pra cá, ficou em casa, mas aí qualquer dia a gente experimenta e fala pra vocês. Mas é isso, bora pra receita. E eu vou ser ajudante dele aqui, porque ele que faz a receita. A carbonara dele é super famosa na nossa família. Minha família ama e sempre pede. A família dele também sempre pede pra ele fazer. E hoje a gente resolveu fazer, que fazia bastante tempo, né, amor, que a gente não fazia. Principalmente no original, então faz bastante tempo que eu não faço. Sim. Aí nós vamos cortar, ó, a guanciale agora, bem picadinha, né, amor? Uma dica pra guanciale é quando você for cortar, você tem que tirar essa parte aqui externa, tá? As cascas. Porque isso daqui pode deixar um pouco de gosto, amargor. Né? Isso, ele acaba às vezes amargando essa parte. Então é sempre bom tirar essas bordinhas, ó. Deixar bem limpinho, sem essa pimenta do reino aqui que vocês estão vendo. Então tira essa bordinha, ó. Deixa essa parte mais escura da casca. Isso é descarte mesmo, gente. Infelizmente essa parte fica um pouco mais... Ó, você vê até cair um pouco de pimenta do reino aqui. E essa pimenta do reino já vem? É porque ele é curado, ele não é defumado, né? Ele não é uma carne defumada, ele é uma carne curada. Então ela é curada com sal, com pimenta do reino. Eles embrulham ela como se fosse uma múmia, assim. Nossa! Eles fazem tipo uma mumificação Não nela. sabia disso. É. E deixam ela pendurada. Então não vai no fogo, no forno, igual um bacon, por exemplo, que é defumado, né? Por isso que ela tem um sabor muito diferente do que as pessoas estão acostumados. O truque do carbonara é utilizar bastante a gordura que sai, né? Pra você emulsificar ali no ovo. Ele fica um creme bem emulsificadinho, cremoso. E é interessante não deixar muito fininho
Por quê? Você tem que deixar ele um pouco suculento, assim. Você tem que deixar ele crocante por fora, mas ainda suculento. Porque também, senão, pode amargar também. Se você deixar ele tostar muito, deixar ele muito crocante, ele pode amargar. Então, tentar cortar ele num tamanho não muito fininho. Tentar deixar nessa espessura aqui e daqui cortar os cubinhos, mas nessa sempre espessurinha assim, ó. Tá linda, né, essa guanciale? Tá, ela é bem bonita. Ó. Como é a bochecha, ó, ela é bem marmorizada, é uma carne bem, bem bonita. E eu vou colocar o vinho que a gente trouxe de casa, ó. Catena, que nós compramos na Argentina. Faz bastante tempo, né, amor, que a gente comprou esse vinho, nunca tomou. Foi a primeira vez que a gente foi lá. E aí a gente resolveu tomar hoje. Então vou colocar um pouquinho na geladeira pra ficar bem tinindo. Olha o tamanho do cubinho, né? Não é um cubinho pequeno, é um cubinho bem considerável. Bem considerável. Aí ele vai ficar crocantinho por fora e macio por dentro quando você for comer. Porque ele vai liberar todo o óleo dele. Aí demora esse processo. Se você deixar ele muito fininho, ele vai acabar queimando a parte externa e vai acabar amargando. Porque normal, carne que você queima a parte externa, principalmente carne mais sensível, acaba amargando mesmo. Deixar a panela esquentar bastante. Pra dar aquela fritadinha. Aí já sobe aquele cheirinho, né, amor? Ah, muito bom, você é louco. Depois que você pôr ele com a panela bem quente, quando ele começar a fritar e liberar o óleo, você baixa o fogo para ele não queimar esse óleo. Daí fica aquele amargor que a gente falou, também, né? isso. Isso é difícil fazer o carbonara. Parece fácil, os ingredientes são poucos, mas a técnica nesse daqui importa muito. E eu já fiz muitas vezes. E já errou muitas vezes também, né, amor? Até acertar. Na verdade, pode errar, tipo, ó, já começou a dar uma dourada e já diminuiu o fogo no mínimo. Galera, sente cheirinho. Agora o fogo já acalmou, um dos lados já dourou e agora ele começa a soltar o óleo dele. E agora você deixa o fogo baixinho para ele ir soltando aos poucos e não queimar nem o óleo e nem o guanciale. Aí deixa ele bem espalhadinho. Agora a gente vai fazer os ovos. E a gente vai separar a clara e a gema, certo? Eu geralmente uso só a gema, mas a gente usa a clara também. Eu não colocaria muita clara, tá? Porque a chance de talhar o macarrão é maior. Então se for colocar, coloca uma no máximo. Isso aí é só pra quem sabe, hein? Aqui, ó, colocando o último ovo. A gente vai usar 10 gemas. Depois a gente bate, né, amor, com o fouet. Aí eu vou ralar o queijo. São 2 partes de pecorino para uma parte de grana padano, ou seja, vai mais pecorino do que grana. Isso na receita original dele. Eu uso meio a meio para ficar um pouco mais suave, porque o pessoal não gosta tanto. Tão forte. Tão forte. Eu gosto bastante, mas tem gente que não gosta, então por isso tem que agradar as pessoas. Tem que agradar todo mundo, né? Ó, aqui a gente já tá ralando o queijo, esse vai ser o grana, né? Aí depois mistura tudo, né, com o fouet. Aqui a gente vai colocar a água para esquentar o macarrão. Ó. Essa é a realidade da vida, galera. Não se assustem, falta bastante óleo mesmo e a gente vai usar todo esse óleo aqui. É isso que vai dar o Isso tchan, aqui é né? ouro, isso aqui até pra, tipo, se você achar que é muito, quiser guardar um pouco pra usar no dia seguinte, cara, guarda, porque é muito bom. E Tipo, aqui vira tipo uma banha de porco. Isso, uma banha de porco, ela vai ficar durinha se você colocar na geladeira, super temperada. Nossa, fazer um ovo nisso aqui, gente, puta merda de manhã. Fica delicioso, né? Fica muito bom. Ó, galera, aqui é assim. Vocês vão separar o óleo, certo? O ouro Da da guanciale. guanciale fritinha, que tá bem douradinha, vocês podem ver. Não pode tentar deixar não queimar muito, mas ficar bem douradinha para que a gordura não fique transparente, assim, que você olha e esteja transparente, esteja douradinha. Transparente também ela fica meio chicletuda e não é tão gostoso. Aí a gente vai separar agora esse óleo para poder usar só o óleo. Aqui a gente tá ralando o pecorino agora. Mais gorduroso, mais gordurento, mais salgado. E vai... É muito salgado. Usar o fouet para misturar todo o queijo aqui com os ovos, bater até ele misturar, aí vai ficar um creme. Aí aqui a gente nesse creme vai adicionar 2 coisas ainda, 3 na realidade. Vai adicionar
a água do cozimento, vai adicionar o óleo que a gente tirou ali do guanciale. E já vai estar um pouquinho quente, então já vai ajudar a começar isso daqui já pré-cozer antes de você colocar na panela. Ó, o óleo da guanciale. E tá quente, né? Tá quente. Já começa a formar o creme que vai ser usado lá. E mistura até ficar em uma consistência homogênea. Ele vai ficar bem homogêneo, principalmente quando você colocar a água vai deixar ele bem homogêneo realmente. Você usa todo o óleo? Não, esse daqui como soltou bastante, eu não vou usar tudo. Eu vou usar um pouco menos, um pouco mais da metade. Mas eu não vou usar tudo porque essa daqui estava bem gorda. Então não vai precisar, ó. Aqui você já viu que já fica bem homogêneo, ó. Uhum. Uma pastinha. Aí você vai colocar sal. Vou colocar sal e evitar colocar muito sal também. Tem que ser salgada a água, né? Mas não tanto. Falam que tem que ser água do mar, né? É, mas nesse caso aqui não adianta colocar tanto. Porque já tem o guanciale que é muito E é salgado. sempre bom adicionar o sal nessa hora aqui, ó. Tá vendo que ele faz essas bolhas brancas? Falam que é bom adicionar o sal quando tá assim, não no começo quando tá frio. A gente vai colocar o macarrão agora pra cozinhar. A água já tá boa. A gente vai usar um inteiro e mais um pouquinho do que tem aqui. Porque aqui, como eu falei, a gente come bem. E sem quebrar nenhum, hein? Ó. Aí agora a gente vai abrir o vinhozinho. Esse vinho tem que ser muito bom, hein? Que falam dele, né, amor? Também, né? Ó, o barulhinho. Gostoso. Nossa, uma delícia. Experimenta. Galera, ó, vou colocar a água do cozimento, certo? Como eu falei pra vocês, que é aquela água esbranquiçada aí já salgada. Vou adicionar ela aqui na mistura e vou mexer um pouco. Aos pouquinhos aqui eu vou mexendo. Que é isso que dá aquela cremosidade, Isso. né? No Também, carbonara. se você fizer isso, você evita ele cozinhar e ficar granulado ou coisa do tipo. Esse pré-cozimento aqui evita. E também cozinha um pouco já as claras, gema, para tirar o gosto de ovo. Isso. E Porque no caso do carbonara não fica. que a verdadeira carbonara não vai creme de leite, né? Não vai. Muita Não. gente O creme usa. é feito só de água. Olha como já mudou, né? A consistência com a água. E Fica aqui, bem mais cremosa. Essas gruvinhadas que vocês veem ainda é um pouco de queijo, né? Porque ele vai derreter só mais pro final. Ele adiciona mais água no cozimento. Mais um pouquinho de água. Um tantinho pra ele ficar bem líquido mesmo. Porque na hora que a gente colocar na panela, gente, vocês vão ver que ele já vai secar e grudar no macarrão rápido. Ele tem que estar bem líquido pra gente conseguir mexer bem isso daqui. Pra ele deslizar, né? Isso, pra fácil deslizar aqui e selar no macarrão esse caldo. E o macarrão tá quase, falta mais alguns minutinhos. Aí a gente vai colocar nessa panela, né? Isso, aí a gente vai colocar nessa panela que tem bastante pimenta do reino aqui e um pouquinho do óleo, né? Que Da foi guanciale. do guanciale que tá aqui ainda, ó. Uhum. Que acumulou aqui no fundo da panela. Falta um pouquinho, né? Só mais um pouquinho? Porque a dica também que o pessoal fala é que no carbonara, para deixar um pouquinho mais mole a massa. Porque aí a massa consegue absorver um pouco mais o carbonara. A maioria das massas italianas a gente faz al dente. Mas no carbonara, até o Luigi mesmo fala para dar uma cozida um pouco a mais. Não para ficar pastosa, mas para ficar um pouco mais macia. Porque ela absorve melhor o molho. Uhum. Vamos deixar mais um pouquinho. Eu também prefiro mais molinha do que al dente. Aqui, ó, ele tá reservando a água do cozimento. Por precaução. Se Caso precisar, né, ficar amor? duro no macarrão, aqui é o molho que na hora que eu jogar lá, eu perdi o ponto,
Aí eu vou adicionando mais água para ele voltar, porque às vezes ele vai ficar seco demais. Aí você vai, ó, dou uma esquentada na panela de leve, não muito, só para começar a subir o cheiro da pimenta do reino. Agora aqui, ó, já tá bom o macarrão. A gente vai escorrer. Já cozinhou. Pra quem tem óculos sabe como que é. Embaça tudo, o meu também embaçou. Aqui tem o macarrão, gente, não precisa de óleo, não precisa de azeite, não precisa de nada. Se ele ficar duro, você esquecer ele aqui, ele fica duro, você joga mais água quente, só isso. Não precisa jogar óleo, não. Não fica oleoso, né? É. Aqui a gente põe ele aqui, ó. Certo? Olha Às vezes eu aqui. gosto de fazer ele mais porcionado. Mas dá certo fazer ele assim, é um pouquinho mais complicado, mas como eu deixei bem líquido, então vai ser tranquilo de fazer ele assim. Tá? Se você deixar ele um pouco menos líquido, vai ser mais difícil de você fazer ele assim. Já esquentei a panela e desliguei o fogo, tá? O Luigi mesmo, ele faz em banho-maria. Eu fico ligando e desligando o fogo. Não é o mais inteligente, é o meu método, mas eu gosto de fazer assim. É o Essa que é uma dá panela- certo, né, amor? Eu trouxe pra cá, gente. É, essa Eu panela é trouxe essa nossa. panela. Porque é uma panela especial de mantecare, que eles chamam, que é esse negócio de misturar o macarrão junto com o molho, tá? Ó, já tá pegando a textura. Então, meu Deus. Ó, vai usar um pouquinho da água do cozimento que ele reservou. E mistura. Toda a água eu usei. Usou toda a Ó, pra aguinha. vocês, reservem a água porque vocês vão precisar, senão o macarrão de vocês vai ficar duro e seco. Então, ó, você vê, ele vai cozinhando, né? E aqui tá desligado já, tá? Então por isso que é importante fazer todo aquele processo de pré-cozimento, esquentar a panela, tá? Ele tentar ficar o mais cremoso possível, ó. Aqui ele já começou a ficar creme, ó. Tá vendo? Então já ficou bem cremoso, ó. Tá bem bonita. Aqui basicamente já tá pronto, galera. Aqui é só adicionar o guanciale. E vai Certo. adicionar um pouquinho de pimenta Eu do vou adicionar reino. um pouquinho de pimenta do reino crua também, que eu gosto, além da gente tostar. Então a gente vem adiciona mais um pouquinho de pimenta do reino. Moer na hora, Que fica mais fresquinha, né? fica mais fresquinho. E o aí, sabor deixa eu só também. mistura um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo, porque tá muito cheio. O processo de mantecare é esse processo de ficar melhorando o macarrão assim, mas tá muito cheio, a panela não vai É, dar. tem muito, né? Desculpa. Não, mas você demonstrou um pouquinho que sabe fazer, tá tudo certo. É isso, galera. Então aqui tá pronto já o carbonara. Ó que lindo, Bem galera. cremoso. Molhadinha, cremosa. Aí a gente vai colocar o guanciale e servir no prato. Aqui vou adicionar um pouquinho do guanciale já, pra ele ficar no meio, soltar um pouquinho do sal na massa, tá? E depois eu deixo um pouquinho pra depois, porque quem gosta mais como eu, a Gabi não gosta tanto, então ela acaba me Come dando mais, os dela. é. Mas eu acabo gostando bastante, então quando eu pego, pra mim é um prêmio no prato quando vem o guanciale. E é isso, galera. Tá pronta a carbonara aqui, bem cremosinho. Ó, empratando bonitinho. Qualquer coisa. Você joga alguns por cima, só pra ficar bonitinho assim. E olha que lindo, gente. Ainda a gente vai ralar um queijinho. Aí eu vou colocar aqui na mesa. E ó, que lindo. Com um vinhozinho, né? E está pronto. Agora é só mangia que te fa bene. Você quer, amor? Eu quero queijinho, claro. Ai, que pulseira, mãe. E olha isso, gente, que delícia. E agora? Vamos experimentar. Oi, agora tem uma bela visão do que a gente tá comendo, né? Ela gostou bastante. Deliciosa. Vamos lá, hein, galera. O que eu acho da minha própria carbonara. Bem boa. Só isso? Eu tô sendo modesto.
Não, tá bem gostosa, tá parecida com o que eu comi uma vez. Bem gostosa mesmo. Foi essa carbonara que me inspirou a fazer carbonara. Aí, ó, prato limpinho. E aí? Muito Valeu, bom. Muito bom. E você, Manu? Muito bom. Muito bom ter ficado aqui só pra comer. E você, Maria? Muito bom. Pri, arrasa, né, amor? Valeu, amorzão. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora a gente vai curtir o nosso vinhozinho aqui, né, meu amor? Resto de noite de A sábado. vista maravilhosa. E comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo. Não é inscrito no canal? Se inscreva aqui pra ajudar a gente. Até o próximo vídeo. Tchau.